Amém, boa noite a todos. Convido vocês a ficarem em pé para a gente engrandecer o nome do nosso Deus. Essa primeira canção chama A Marca da Promessa. Você possa ter essa fé que Deus é aquele que coloca essa marca da promessa sobre nós. E que bom que você está aqui, né? Que bom ver cada um de vocês e os que estão em casa, que Deus abençoe sua vida também. É isso aí. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Diga, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me pedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Muitas vezes Deus espera de nós que nós deixemos as preocupações de lado. A gente anda muito preocupado, mas Deus é aquele que tem a sua promessa. Você lê a Bíblia e você vê promessas de Deus sobre nós. Que você possa cantar com fé essa canção e dizer que Deus é maravilhoso. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em minha marca? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu, diga, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Quem tem, diga com fé. Eu tenho a marca da... Quem fez? Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Vamos com fé. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, diga. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte
meus olhos. Santo, maravilhoso Deus, nós cremos, ó Pai, que você possa crer, meu irmão, nessa promessa de Deus, na promessa de Jesus sobre nós. E quando a dificuldade bater, e quando quererem entulhar os seus poços, que você lembre das promessas de Deus sobre nós. A força de Deus, ela é suficiente para fazer a gente caminhar, para fazer a gente avançar, para fazer a gente alcançar coisas que a gente não imagina. Santo Deus, coloque o seu coração nas mãos de Deus, peça para Ele tirar a preocupação do seu coração, que você possa falar com Ele do seu jeito. Santo Deus, nós colocamos, ó Pai, o nosso coração em Ti, nós colocamos, ó Deus, a nossa esperança em Ti. Nós sabemos que o Senhor é grande, é poderoso, que o Senhor sustenta o mundo com as Tuas mãos, ó Pai. Quão grande é o Senhor. Não nos deixe esquecer da Tua grandeza, ó Pai. Que nós possamos lembrar todos os dias, dias após dias, que o Senhor é o Deus grande. Assim como Davi disse certa vez, ele disse: eleva os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? E vem a resposta, diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então estamos falando aqui de um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus pessoal, que se importa com a sua dor, com a sua vida e com a sua caminhada. Não esqueça disso, você não está só nessa caminhada. Jesus está conosco, estendendo a mão para você, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante de Deus, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, diga, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Viu que essa canção ela tem um segredo, e o segredo é confiar no caráter de Deus, confiar que aquilo que Deus fala se cumpre, aquilo que Deus fala sobre nós se cumpre. Confie nesse Deus grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante do Senhor, por isso diante dele nos prostramos.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos os céus, queremos o Senhor engrandecer, ó Pai. Diga, queremos o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Agradeça por tua obra. Nos ajuda a confiar em ti. Sabe por quê? Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Santo e maravilhoso, que o seu coração, a começar em mim, possa confiar nesse Deus que é grande, que é digno, que nos ajuda nas batalhas e que nos dá muitas vezes a vitória. Amém? Você possa sentar, você possa preparar o seu coração para receber a palavra de Deus, para receber aquilo que Deus tem a falar com você. Abra o seu coração, meu irmão. Ore. Peça a Deus para Ele falar contigo, ou continuar falando contigo. Esse Deus é presente. O Espírito Santo de Deus, como diz a frase, é presencial. Convidamos a Laís. Amém, glória a Deus. O Espírito Santo é sempre presencial. Sempre, sempre. O tempo todo, não importa aonde a gente esteja, não importa o que nós estejamos passando, o Espírito Santo é sempre presencial. Vamos orar nesse momento, colocar os nossos corações diante de Deus, para que Ele possa estar falando aos nossos corações, abrindo a nossa alma, abrindo nossa mente, para que nós possamos estar voltando a nossa atenção para aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações essa noite. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença, obrigada, Deus, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és Senhor, mas ainda assim o Senhor está conosco. Nós, ó Deus, que somos pecadores, que somos falhos, que às vezes insistentemente estamos, ó Deus, ferindo o Teu coração, entristecendo o Teu Espírito Santo, mas ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor investe em nossas vidas, ainda assim Tu mandastes o Teu Filho, Senhor, para que nós pudéssemos, ó Deus, nos aproximar novamente diante da Tua presença, Senhor Deus. O véu foi rasgado e nós podemos nos relacionar contigo, e é por isso que nós Te louvamos, Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, essa noite, que nós possamos, ó Deus, estar com ouvidos atentos, com o coração aberto e com a alma, Deus, sedenta, Deus, por ouvir a Tua voz e ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações, Deus. A começar em mim, Deus. Fala, Deus, conosco, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Amém? A gente não precisa viver muito. Eu acredito que já desde quando a gente é criança, a gente já começa a ter algum entendimento nesse sentido, de que tudo na vida tem um custo. E quando eu falo custo, eu não falo só de custo financeiro, apesar de que provavelmente o custo financeiro é o primeiro que a gente tem contato. Mas tudo na vida tem um custo, tudo na vida tem algo que nós precisamos dar em troca. Quando a gente compra, a gente paga. Quando a gente contrata alguém para fazer algum serviço, a gente também paga. Mas quando a gente toma uma decisão, quando a gente toma uma atitude, quando a gente escolhe alguma coisa, isso também tem um custo. Às vezes, o custo é muito simples. Por exemplo, o custo de escolher uma roupa para vir no culto. Provavelmente isso não vai gerar nada. Qual que é o custo disso? As outras roupas vão ficar no guarda-roupa e você não vai usar. Principalmente para nós mulheres, né? Que às vezes a gente, na sexta-feira, ou então no domingo de manhã, a gente já está calculando, pensando qual roupa que a gente vai usar no culto de noite. Aí, às vezes, a gente vai lá, calcula, pensa, fala, aí a gente veste a roupa e fala, poxa, não era isso que eu pensei. A gente deixa essa roupa e procura outra. Então, o custo é muito simples. Quer ver outro custo que é muito simples? Ou não, também para nós mulheres? Quando a gente escolhe comer brigadeiro. Olha só, brigadeiro é bom, brigadeiro é docinho, chocolate, dá aquela aliviada. Mas, quando a gente escolhe se encher de brigadeiro, a gente precisa ter a consciência que existe um custo. E qual que é o custo? A gente tem que assumir o risco de que a gente vai engordar. Não tem o que fazer, apesar de ser muito bom, a gente tem que assumir esse custo. Ou seja, toda escolha, toda atitude, tudo aquilo que a gente faz envolve um custo, envolve uma consequência. E quando a gente fala de consequências, a gente tem a sensação de que são coisas ruins, mas também nem sempre são coisas ruins. Mas, ainda assim, há um custo a se pagar em cima de alguma coisa. Vamos tornar essa situação mais difícil. Por exemplo, quando a gente escolhe a faculdade dos sonhos para se cursar. Às vezes, a gente planeja a vida inteira qual a faculdade que a gente vai fazer. E chega no momento da vida em que nós precisamos prestar o vestibular para fazer essa faculdade, a gente, pela graça de Deus, consegue entrar no curso tão sonhado. Olha só, é uma coisa boa, é uma escolha boa, é uma atitude de algo que já era desejado, mas o custo existe. E qual que é o custo? Primeiro, apesar de nós estarmos cursando a faculdade tão sonhada e tão desejada, provavelmente de 10 matérias que você tiver, você vai gostar no máximo de 2. E o que você vai ter que fazer com as outras 8? Você vai ter que cursar. E vai ter que tirar boa nota. O outro custo, o tempo. Faculdade, estudar, exige tempo. Outro custo, se esforçar para passar de semestre. Não adianta você só gostar da faculdade que você escolheu. Você tem que entrar na faculdade, você tem que estar feliz de estar lá dentro, mas você tem que ralar para você ter as notas que você precisa para passar para o próximo semestre. Vamos tornar mais difícil ainda? Casar. Ter filhos. Constituir famílias. Eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, ninguém vai falar que ter uma família, ter filhos, estar num casamento é algo ruim. Ter um lugar de pertencimento, ter um lar, uma casa, é algo bom, mas tem um custo. Casamento é bom, mas tem o custo da fidelidade e da renúncia diária. Porque quando você escolhe uma pessoa, você tem que ser maduro o suficiente para entender que você está abrindo mão de todas as outras por causa daquela pessoa e assumir o custo, o risco de pagar isso até o fim da sua vida. Isso é casamento. Você precisa entender
que escolher ter filhos, e por mais que nós sonhemos e desejemos isso, constituir famílias, ter filhos também é uma renúncia e um custo altíssimo. E eu não estou aqui falando do custo financeiro, que eu sei que existe. Eu estou falando do custo de você sair da sua zona de conforto, acordar de madrugada, não ter hora para dormir, para tomar banho, porque a sua vida agora passa a envolver outra vida e você será eternamente responsável por essa vida. Isso é um custo. O custo, a responsabilidade de assumir a educação de uma outra vida e se responsabilizar por ela. É entender que quando uma nova vida é gerada, a sua vida nunca mais será a mesma. É maravilhoso, é uma bênção. Mas também não há pai ou mãe que discorde que o custo é alto. Ou seja, aonde eu estou querendo chegar, e citando a frase de uma música por aí, toda escolha é uma renúncia. Isso é a vida. Quando nós escolhemos, quando nós decidimos, há uma renúncia, há um preço a ser pago. E isso aqui eu estou falando de coisas boas. Uma boa faculdade, um bom casamento, uma boa família, um bom brigadeiro. Eu nem quero aqui, essa noite, entrar no mérito do preço e dos custos, dos riscos que envolvem as más decisões. Por quê? Porque hoje eu quero falar do custo, do risco e do preço que seguir Jesus representa em nossas vidas. Da mesma forma que tudo na vida envolve um custo, obviamente que servir a Cristo Jesus também tem um custo. E sabe o que é mais engraçado? É que o próprio Jesus faz questão de deixar isso muito bem claro e muito bem definido. Existe uma passagem que se encontra nos 4 evangelhos, que fala justamente sobre o custo de seguir Jesus. Mas antes de falar também sobre isso, eu gostaria também de deixar bem ressaltado aqui, bem claro, que eu não estou aqui essa noite para te desencorajar a seguir a Jesus. Ao contrário, de todas as decisões da vida, não há decisão melhor que nós podemos e devemos tomar, que é seguir Jesus. Há bênçãos incalculáveis na decisão de seguir Jesus. Mas eu não posso não falar do custo que isso também tem. Porque o próprio Jesus fez questão de dizer que esse custo existe. Por isso, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha Bíblia aqui. Lucas 14, do 25 ao 33. Lucas 14, do 25 ao 33. Diz o seguinte: o preço do discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Apesar de nós estarmos vivendo em um mundo, em uma sociedade, em que tudo parece que nós podemos fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, e que não haverá consequências e nem custos, o próprio Jesus diz que há um custo, e até mesmo há um custo em segui-lo. Mas antes eu gostaria de olhar para a pessoa de Jesus. É claro que Jesus também é Deus, mas eu gostaria de olhar para essa pessoa de Jesus. A passagem nos diz que uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Jesus atraía pessoas. Jesus era diferente de tudo e que aquelas pessoas conheciam até aquele momento. Jesus era diferente dos líderes que eles estavam acostumados a conviver. Porque Jesus falava com uma autoridade que cativava as pessoas. Jesus atraía essa multidão para si. E as pessoas tinham interesse em andar atrás dele. Até hoje, Jesus atrai pessoas. Até mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Jesus como Deus, acreditam em Jesus como um homem sábio, como alguém que tem uma sabedoria diferenciada. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que as palavras de Jesus falavam ao coração das pessoas e o coração das pessoas ardiam. Ele curava, ele libertava, ele transformava pessoas, ele multiplicava pães, ele era bondoso, ele era amoroso, ele era compassivo, ele era humilde. E eu poderia aqui passar a noite inteira falando das características perfeitas que Jesus tem e que atraía e ainda atrai multidões de pessoas. As pessoas ainda se interessam e continuam se interessando pelo Jesus amoroso. Quantas vezes nós já não ouvimos: Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus é bondoso, Jesus é maravilhoso, e como essas características de Jesus atraem as pessoas por causa disso. Mas Jesus se volta para essa multidão, se volta para nós, nesta noite, e diz que ser atraído, ser simpatizante de Cristo, ser atraído pela capacidade dele curar,
ser atraído por aquilo que ele é capaz de fazer, não torna ninguém discípulo de Cristo. Jesus está se voltando para aquela multidão e está dizendo que o fato delas se aglomerarem ao redor dele não é suficiente. Jesus está dizendo que há um custo para ser discípulo dele, para segui-lo pelo caminho. Jesus nunca enganou ninguém sobre o que significava segui-lo. Jesus não desejava a simpatia das pessoas. Jesus não desejava apenas a admiração pelo que fazia. Jesus não desejava aquelas multidões o seguindo. Sabe o que Jesus desejava? Corações, almas, inteireza de servidão. É isso que Jesus desejava daquela multidão. E é isso que Jesus deseja de nós. Não podemos falar apenas das bênçãos de andar com Cristo, que nós sabemos que são muitas. Mas também devemos falar da grande responsabilidade assumida com Deus, por meio dessa decisão pessoal que é seguir Jesus. A procura de Jesus é por comprometimento e não meramente por números. Ao contrário, Jesus jamais se deixou enganar pelos números. A própria palavra diz que Jesus conhecia o coração daquelas pessoas que o seguiam. E é justamente por isso que ele se volta nessa passagem para essa grande multidão e para nós, nesta noite, e fala que o simples fato de acompanhar Jesus e achar Jesus um homem diferente não torna ninguém discípulo. E para isso, ele pontua com duas parábolas. A parábola do construtor insensato, que decidiu construir uma torre, mas não calculou os custos que a construção dessa torre envolveria. E falou de um rei que pensou e calculou se realmente, com o número do exército que ele tinha, ele conseguiria vencer o outro exército. E aqui, com a parábola do construtor insensato, Jesus já alerta para uma questão sobre tomar a decisão de segui-lo de maneira irresponsável ou impensada. Há um risco duplo: vergonha e uma construção inacabada. Jesus está atentando as pessoas para o fato de que quando nós decidimos seguir Jesus, mas não há um cálculo e um comprometimento verdadeiro a respeito disso, sabe o que isso gera? Zombaria. E para quem? Para a pessoa envolvida. E a gente não precisa se esforçar muito para lembrar de alguém ou de alguma situação em que você ou você já presenciou, ou até mesmo você esteve nessa situação, em que ao se declarar que estão, a pessoa olha e fala assim: você? Quem nunca viu, quem nunca presenciou a vergonha e a humilhação de ser motivo de zombaria por não levar Jesus a sério. Se for para ser crente desse jeito, eu preciso viver do jeito que eu estou.
Esse é o Jesus que você serve? Ser crente desse jeito aí é legal, né? Se for para ser cristão assim, é melhor eu continuar vivendo desse jeito, porque a minha vida é melhor. Zombaria, vergonha, por não calcularmos o preço, o custo de seguir Jesus e o que isso representa. E uma construção mal acabada. A Bíblia fala que Deus iniciou em nós, por meio de Jesus, uma obra. E que se nós também não nos envolvermos nessa obra, sabe o que vai acontecer? Ela se tornará inacabada. E quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós não estaremos prontos para habitar com Ele. Por quê? Porque os custos não foram feitos. O meio cristianismo, uma meia escolha, o dizer que segue a Cristo, mas na verdade seguir apenas a própria vontade, provoca no mundo zombaria e escárnio. Entenda, seguir Jesus não é apenas perdão de pecados e morar no céu, mas sim participar da natureza e da santidade de Cristo, para sermos transformados e edificados segundo a sua imagem. Seguir Jesus exige consagração, abnegação, dedicação, disciplina e absoluta obediência à palavra de Deus. Ao escolhermos ser discípulos de Cristo, uma decisão que é contínua e diária, precisamos entender que será exigido de nós um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Por que um certo tipo de amor? Porque é um amor muito específico e muito característico. Jesus disse, lá no versículo 26, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mulher, seus filhos, sua mãe, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que deve ser mais e maior do que qualquer outra pessoa neste mundo e nossas vidas. Ele deve ser o primeiro, ele deve ser o centro. Servir a Cristo deve ser maior e mais íntimos do que as nossas afeições pessoais e familiares. Nem os afetos e nem os laços humanos de qualquer tipo devem nublar ou servir de empecilho para seguirmos Jesus. Então, Jesus está dizendo que nós não devemos amar? Jesus está dizendo, então, que eu devo esquecer o meu marido, eu devo esquecer a minha mãe, eu devo esquecer o meu pai, eu devo esquecer a minha irmã, eu devo esquecer os meus irmãos? Não. Jesus está dizendo que quando nós colocamos qualquer uma dessas pessoas acima dele, o resultado será uma construção inacabada. Sabe por quê? Porque tudo subsiste por causa de Jesus. E se algo ou alguém é colocado acima de Jesus, sabe o que vai acontecer? Não é possível a existência. O amor que nós sentimos pelos outros, se não estiver alicerçado e submetido à pessoa de Jesus, esse amor, na verdade, nos destruirá e nos transformará em uma obra inacabada.
existe também um certo tipo de sofrimento. Lá no versículo 27, ele fala assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Eu gostaria de atentar aqui para uma questão, que quando a gente fala assim sobre tomar a sua cruz e seguir Jesus, nós automaticamente, é muito natural, nós nos remetermos à cruz de Cristo. E eu não estou dizendo que isso é errado. Mas Jesus está falando em um contexto em que ele ainda não estava e que as pessoas não sabiam que ele seria crucificado. Então, em qual contexto Jesus está falando sobre tomar uma cruz? Jesus está falando dentro de um contexto que as pessoas conheciam muito bem. O povo de Israel, naquele período, os judeus estavam sobre a dominação romana. E o jeito preferido dos romanos de humilhar e matar os seus dominados era por meio da crucificação. Se existia um método de crueldade e tortura que os romanos dominavam muito bem, esse método era a crucificação. Jesus, ao falar de tomar a sua cruz para os seus discípulos, ele está falando assim: está vendo? Quando vocês veem aquelas pessoas passando no caminho para serem crucificadas, em que elas são consideradas a escória da sociedade, em que elas são rejeitadas, em que elas são humilhadas, Jesus está falando: vocês também têm uma cruz que vocês vão tomar e que vai exigir de vocês humilhação, rejeição e sofrimento. Jesus está falando que existe uma rejeição em segui-lo. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo hostil ao Evangelho de Cristo. Nós vivemos em uma cultura que quer tudo de bom que Jesus tem para oferecer, mas nada do custo que Jesus tem. Estamos vivendo em uma cultura que acha Jesus muito legal. Mas não vamos tocar nesse assunto, não. Não, vamos deixar isso de lado. Não vamos falar da renúncia, do sofrimento. Não. Vamos falar só da parte legal. E Jesus diz que há, sim, um certo tipo de sofrimento ao segui-lo. O sofrimento de muitas vezes ser rejeitado, mas ainda assim se manter firme. O sofrimento de muitas vezes ser humilhado e ainda assim se manter firme. O sofrimento de muitas vezes não ser aceito, mas ainda assim se manter firme. O sofrimento de muitas vezes ter que fazer o que é certo, até mesmo quando todo mundo diz que você deveria fazer o errado. Há um certo tipo de sofrimento que envolve seguir a Jesus. Neste mundo sofremos oposição, porque o próprio Jesus diz que se nós somos amados pelo mundo, nós não temos parte com ele. Jesus é específico em dizer que devemos tomar a nossa cruz. Isso significa para nós hoje que precisamos conviver em um mundo hostil ao Evangelho e uma cultura que rejeita os ensinamentos de Cristo. Ou seja, querer servir a Jesus deve ser maior que o nosso desejo de ser amado pelos outros. Maior que o nosso desejo de carreira e de sucesso. Existe também um certo tipo de desapego, pois nada somos e nada temos. Jesus nos faz entender que neste mundo nós somos peregrinos e que não há nada que seja verdadeiramente nosso.
nos faz entender que devemos abrir mão de todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores de algo, ou de nós, ou de alguém. Servir a Cristo deve ser maior que a nossa estima pelo dinheiro, bens e poder. Assim, se valorizamos segurança e conforto acima do Senhor Jesus, se damos predominância à família e aos amigos, muito acima do nosso Salvador, se ficamos olhando para trás enquanto trilhamos o caminho que o Senhor nos chamou a seguir, então não estamos seguindo a Jesus, mas sim a nós mesmos. Por isso que ele fala lá no versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que neste caminho é Ele que está no comando. É Ele que assume as rédeas. Se nós estamos tentando servir a Jesus nos nossos termos e do nosso jeito, nós não estamos servindo a Jesus. Lá em Lucas 29, 23 a 25, só que eu vou ler essa passagem na versão A Mensagem. Jesus diz o seguinte: quem quiser seguir-me tem que aceitar a minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? Precisamos entender que seguir Jesus envolve dificuldades e sacrifícios. Assim, seguir Jesus não poderá ser possível enquanto fizermos do nosso próprio eu um Deus. E diante de tudo isso que nós falamos até agora, eu gostaria de extrair 3 aplicações. A primeira delas é: seguir Jesus exige a devida deliberação. Assim como o rei que calculou a possibilidade de vitória diante de uma batalha, Jesus diz a nós que devemos calcular os custos do discipulado. Devemos deliberar, pensar, ponderar no nosso nível de comprometimento com Jesus, pois com Ele não há meia decisão, não há um meio termo, não há uma entrega pela metade, não há como se obter os bônus, ou seja, não dá para se ter Jesus como um amigo, como um socorrista que nos ajuda em situações difíceis. Não dá para se ter Jesus apenas para curar as nossas enfermidades, perdoar os nossos pecados ou multiplicar os nossos pães. É claro que ao optarmos por Jesus, teremos sim tudo isso, mas nunca será só isso. Seguir Jesus é uma decisão radical da alma, que exigirá nosso tempo, nossas forças e nossa alma. E Jesus, ao contar essas parábolas do rei e do construtor insensato, nos adverte que o risco de tomar essa decisão sem ponderar os custos é humilhação, vergonha e derrota. C.S. Lewis, sempre cito C.S. Lewis, né? Diz o seguinte sobre o cálculo de escolher Jesus: eu não fui para a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Se você quer uma religião para fazer você se sentir confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. E ele ainda diz mais: se você está pensando em se tornar cristão, eu lhe aviso que estará embarcando em algo que vai ocupar toda a sua pessoa, inclusive o seu cérebro. Mais uma vez, não estou aqui falando que você não deve seguir a Jesus. Mais uma vez, eu não estou aqui para falar para você
nessa noite, que seguir Jesus não vale a pena. Mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que é mais fácil ou que é melhor para você seguir o desejo do seu próprio coração. Sabe por quê? Porque Jesus disse que havia uma estrada larga, um caminho largo, mas o final desse caminho é a perdição. E esse Jesus também disse que há um caminho que leva à vida eterna, mas que esse caminho é estreito e cheio de desafios. Quero dizer que você deve estar consciente que seguir Jesus é algo que exigirá muito. E não podemos cair na ilusão de que podemos fazer de qualquer jeito, pois senão acabaremos como uma torre mal acabada ou como um rei derrotado. Segundo ponto, seguir Jesus exige autossacrifício. O custo de ser discípulo de Jesus é a nossa rendição total ao Espírito Santo em amor. Ao dizer que devemos carregar a nossa cruz para sermos seus discípulos, Jesus está dizendo que existe um sacrifício envolvido. A cruz nunca foi um instrumento de diversão. A cruz nunca foi algo que nós usamos para massagear o nosso ego. A cruz nunca foi algo que veio para nos deixar na nossa zona de conforto e achar que está tudo bem, que está tudo certo. A cruz é um instrumento de tortura. A cruz é algo que veio para nos arrancar da nossa zona de conforto, para nos tirar desse desejo desenfreado que nós temos, que o mundo gire em torno de nós mesmos. A cruz de Cristo e a cruz que Jesus nos convida a carregar diz que nós devemos sacrificar as nossas vontades, os nossos planos, os nossos objetivos na presença de Jesus e deixar que os planos, os sonhos e os objetivos de Jesus seja aquilo que nos acompanhe. A cruz veio para nos mostrar que não é Deus que tem que se adaptar à nossa vontade, que não é Deus que tem que se adaptar aos nossos caprichos, mas é nós que temos que nos adaptar ao jeito de Deus. Não é Deus que tem que sacrificar os planos que Ele tem ao nosso respeito, é nós que sacrificamos a nossa agenda em favor da agenda de Deus. Deve haver da nossa parte a consciência e o desejo de abrir mão de quem somos e do que desejamos, para ser e querer o que Jesus espera. Submeter-se a Cristo e não mais viver como se todas as coisas girassem ao nosso redor. Jesus estava se voltando para aquela multidão e estava dizendo que aquela multidão não era discípulo. E nós, como igreja, como número de pessoas que se reúnem, nós somos multidão? Não. A verdadeira igreja não é uma multidão, mas sim a união daqueles que decidem seguir Jesus, nos termos de Jesus, que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito. Quer seguir Jesus? Há um custo tremendo envolvido. A sua vida
diariamente e para sempre. Terceiro e último, seguir Jesus é uma decisão de tudo ou nada. Jesus está dizendo que simpatizar com Ele e com aquilo que Ele faz, mas chegar em casa e continuar vivendo da mesma maneira, amando coisas e pessoas mais do que a Ele, não torna ninguém discípulo. Jesus está dizendo que com Ele não há flerte, não há paquera, não há uma situação enrolada. Jesus é o quê? Não sei, eu ainda estou pensando no que eu quero, se Jesus é você, se eu vou me relacionar com Ele, ou se não vou, e tal. Não existe. Se relacionar com Jesus é como se fosse, é um tipo, é uma espécie de casamento. E não existe meio casamento. Da mesma forma que não existe meio discípulo, meio cristão, ou meio servo. Ou é, ou não é. Ou aceita os termos de Jesus, ou não é. Não existe essa de, como César às vezes gosta de brincar, não existe o crente Raimundinho. Um pé no mato e um pé no caminho. Não existe. Ou você está no caminho, ou não está. Não existe um muro em que você fica em cima e você fica analisando qual é a melhor escolha para você. Jesus, isso que ele fez é interessante, diz que ele me ama. Poxa, mas aqui também está legal, que há uma bagunça aqui, um negócio que eu gostaria de fazer. Não! Esse muro que as pessoas gostam de dizer, não existe. Sabe por quê? O muro já não é de Jesus. Jesus nos chama para uma decisão radical. Em uma outra passagem, em Lucas, Jesus chama algumas pessoas para segui-los e alguns começam a encontrar desculpas. Um aparece e fala assim: Jesus, eu vou te seguir aonde o Senhor quiser. Aí ele fala assim: olha, eu não tenho lugar para repousar a minha cabeça. Ou seja, eu não tenho conforto. Aí outro ele fala: vem, siga-me. Não, espera aí que eu tenho que ir lá em casa, eu tenho que acertar umas questões, mas eu já vou. Não. E quantas vezes nós temos o costume de colocar Jesus no modo espera? Seu coração anseia e deseja que você passe 5 minutos de oração. Mas o Instagram, às vezes, está mais interessante. Aí você pensa: espera aí, Jesus, eu só vou terminar isso aqui. Aí você olha todo o feed, todos os stories, o dia passa, as coisas acontecem, e aqueles 5 minutos de oração ficaram esquecidos. Quantas vezes o nosso espírito anseia pela palavra de Deus. E nós não temos coragem de parar um tempo, abrir a palavra e ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. E aí, a gente olha para a nossa vida e a gente vê que a gente está perdendo a luta contra o pecado. A gente começa a perceber que a gente não consegue ter paz. A gente começa a olhar para a nossa vida financeira e não consegue colocar ela em ordem.
Aí, a gente começa a se questionar o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Você é uma torre mal inacabada, que lançou os fundamentos, mas não calculou os custos. Você é alguém que na batalha da vida não quis levar Jesus com você e não calculou que na luta contra o pecado, sem Jesus, você sempre vai ser derrotado. Por quê? Porque nós gostamos de colocar Jesus no modo espera. Jesus sempre pode ficar para depois. O meu desejo de conquistar coisas é mais importante do que o tempo que eu posso gastar com Deus. A minha ânsia por coisas e por pessoas é maior do que servir a Deus. E assim a gente vai levando a vida, com uma torre mal inacabada, se questionando por quê. Ou nos rendemos a Jesus e deixamos Ele ser nosso Senhor, ou continuaremos perdendo a guerra contra o pecado. Não existe um discipulado superficial se não estamos dispostos a passar pelo processo de amar Jesus acima de tudo, de carregar a nossa cruz e renunciarmos a tudo que possuímos. E sejamos certos de que somos apenas uma multidão, sem nome, sem rosto e sem identidade. Assemelhar-se ao nosso Mestre é o alvo e o preço de segui-lo. Qualquer coisa que nos diferencie ou nos distancie de Cristo é apenas engano dos nossos corações. Eu sempre caí no engano de acreditar que essa passagem se tratava para pessoas novas convertidas. Até o momento em que essa semana, Deus começou a fazer arder no meu coração que seguir Jesus é uma decisão diária, não só para novos convertidos. Quando nós tratamos do processo de nova conversão, nós precisamos falar de outras coisas e de um outro processo. Mas também precisamos entender que esse seguir, esse carregar a cruz, esse renunciar, também é para nós, que às vezes estamos com anos e anos e anos de bagagem nas costas e acreditamos que já é o suficiente. Não é e nunca será. Por quê? Porque nós somos peregrinos nessa terra. E nós só estaremos prontos o dia que nós estivermos na presença de Cristo. A nossa torre só será concluída o momento que nós estivermos diante de Deus. E se nós não seguirmos Jesus todos os dias, nós continuaremos passando a dificuldade de não construir a nossa torre. É diário. É todos os dias. Tem dia que é uma bênção, que é uma maravilha. Tem dia que você experimenta milagres. Tem dia que você ouve Deus falar.
Tem dias que está tudo bem e é ótimo. Mas tem dias que você não vai ver Deus trabalhando. Tem dias que você não vai sentir que Deus está fazendo. Tem dias que a luta e a batalha vai ser tão grande que a tentação vai ser abandonar a obra. Mas nos dias bons e nos dias ruins, Jesus nos convida: tome a sua cruz e siga-me. Para encerrar, eu nem sei se eu já avancei no meu tempo, não sei, mas enfim, estou encerrando. Eu gostaria de ler um trecho de um livro. É uma citação dentro de um outro livro, mas eu gostaria muito de ler essa passagem. De um rapaz chamado Med, um marroquino que se converteu a Cristo. O nome do livro dele é Irmão Med, Agora Vejo, a história de um ex-muçulmano que se rendeu ao Senhor Jesus. E sobre o preço que ele teve que pagar, ele diz o seguinte: eu tive de pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outras, eu havia ficado louco ou sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no modo como viam meus pais e meus irmãos. Era uma grande vergonha para eles. Hoje, vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consegui voltar ao meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. O que você pagou por causa de Cristo? Quanto Jesus vale para você? Quanto Jesus vale para você? Eu pedi para o Ministério de Louvor cantar essa canção que se chama Abra Mão, mas eu preciso confessar que eu tenho um pouco de dificuldade de cantar essa canção, porque ela diz o seguinte: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E eu sei que não é todos os dias que eu abro mão. Eu sei que tem dias que os meus sonhos às vezes suplantam os sonhos de Deus. Eu sei que os prazeres suplantam o desejo de permanecer no prazer que é estar na presença de Deus. Eu sei. Mas ainda assim eu pedi para o Ministério de Louvor cantar essa música porque eu gostaria de convidar você essa noite. Você, onde você estiver, no horário que você estiver assistindo essa pregação, a cantar essa canção como uma oração. Eu sei, e você sabe, que nem sempre a gente abre mão. Mas cante, dizendo que eu abro a mão dos meus sonhos, que eu abro a mão dos meus planos, que eu abro a mão da minha vontade por ti. Os dias que você conseguir abrir mão, cante, eu abro mão. E os dias que você não conseguir, Deus, que eu abra mão. Porque não há nada melhor do que estar na tua presença. A quem tenho eu no céu, além de ti. Nós possamos cantar essa canção essa noite.
Santo, Deus, nos ajuda a cada dia, Senhor, e de fato, uma letra profunda, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que de fato possamos ter essa canção como uma oração a Deus. Convido você a ficar em pé, os que estão aqui conosco. O que tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. Santo, maravilhoso Deus, nos ajuda, Pai, a cantar essa canção em adoração a Ti, ao Teu Espírito Santo, que se faz presente, Pai, que possamos ter essa presença dia a dia. O que tenho eu no céu além de Ti, e não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Nos ajuda. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. O que fazer? Pra onde ir se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? O que fazer?
Espírito Santo nos ajude, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor pediu de Abraão um sacrifício, e aquele sacrifício difícil. E quando Abraão chega no cume do monte, ó Pai, o Senhor proveu um sacrifício, Deus. Nós cremos nesse Deus que provê. Nós cremos em Ti, ó Pai. Nos ajuda, Pai, diariamente tomar a nossa cruz, mas antes negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e Te seguir, porque seguir a Ti, Senhor, de fato é a melhor escolha que nós podemos fazer. Seguir a Tua presença, Deus, é o que de melhorar, Pai, porque nós cremos nesse Jesus que diz que Ele tem um lugar para nós, e esse lugar, Ele diz que Ele foi preparar moradas para nós. Em João 14, Ele diz que são muitas moradas que Deus tem preparado para aqueles que têm fé, para aqueles que buscam a salvação. Não é incalculável, o reino dos céus é incalculável. Alguma renúncia aqui, outra ali, nada se compara a esse caminho chamado Jesus Cristo. Que Ele nos ajude dia após dia a caminharmos com Ele. Amém? Santo, Santo Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família. Que Deus continue com você a cada dia. Santo Deus. Olá, tudo bem? Você já conhece o Ministério Cartas Vivas? O Ministério Cartas Vivas está presente em Campo Novo do Parecis e tem a função de propagar o Evangelho de Cristo através desse ministério. Você pode estar buscando o Ministério Cartas Vivas através do YouTube, Ministério Cartas Vivas, e você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook. Busque Cartas Vivas CNP e fique por dentro de todo o conteúdo, compartilhe e seja muito bem-vindo a fazer parte desse ministério.